Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos dois faladores. E o tema de hoje é Vem aí a festa da democracia. E decepção da muito legal. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Não deixe de se inscrever para receber as notificações, que toda semana sai pelo menos um vídeo novo aqui no canal, quando dá. E clica aqui no joinha também, se você tiver curtido o vídeo. Você vai gostar do vídeo, mas também se não gostar, depois é só clicar no descurtir, mas clica aqui no joinha. Se você já está inscrito aqui no canal, se você já faz parte desse imenso mundo de 706 pessoas que estão aqui no canal, sejam bem-vindos também, cliquem também no joinha. E vocês já sabem que a gente depois vai querer saber a opinião de vocês aqui nos comentários. O tema de hoje é um tema treteiro, é um tema polêmico, mas não deveria ser. Né? Essa semana começou a semana de campanha eleitoral no Brasil, né? Nos Estados Unidos inclusive já está meio avançado, os debates já... Então que uma coisa tem a ver com a outra, é coincidência. Só coincidência, porque eu lembrei que o Trump está com Covid. Ai, peraí que meu telefone começou a falar sozinho, gente, desculpa. E não tomou cloroquina, pelo menos não até agora. Mas disseram que não é o caso. Não é o caso? Não é o caso. Ah, entendi. Ele está tomando outras coisas. Que é o caso de Covid, aí não se toma cloroquina. Aí ele está tomando agora um complexo de... sei lá o quê, que são células feitas a partir de anticorpos de pessoas que tiveram Covid. É um tratamento experimental, mas está eles pegaram células que, provavelmente células de memória. Mas eles falam um nome que eu não lembro, acho que é mono, não sei o que lá, e enfim, estão usando isso nele. O nosso tema aqui é o Brasil, né, essa terra bonita, com essas eleições maravilhosas. A gente não assistiu o debate aqui do Rio, nós somos do Rio de Janeiro, a gente não assistiu o debate aqui no Rio, não deu porque tempo a gente ainda. Esqueceu, na verdade, que o debate era da quinta-feira. Você vê como é que a gente tá, né? Pois é, super tá puxado. Até porque assim, a gente trabalha quinta-feira à noite, então é o isso. dia que eu mais trabalho. Aí eu saio da live tipo 10 e pouca, meio assim, zonza, querendo me afastar do computador e comer alguma coisa, porque a gente às vezes começa antes das 6, né? E vai até depois das 10. Então, na hora, assim, a última coisa que eu pensei na vida era em assistir debate. Eu queria comer alguma coisa, sei lá, tomar um banho e relaxar. A única coisa que eu queria falar, que foi que eu já escutei, é que se você continuar acreditando em papo de kit gay, aí, meu filho, o problema não é o político, o problema é você. Né? Porque ele tem todo o direito de falar o que ele quiser, só que você tem que aprender também no que você vai acreditar e no que você não vai acreditar. O que você vai pesquisar, o que você não vai pesquisar. E que tem tudo a ver com o nosso vídeo de hoje. Porque cada ano que passa vai ficando mais forte a campanha das pessoas em menosprezar o processo eleitoral no Brasil. É engraçado que é menosprezado pelas próprias pessoas que participam do processo eleitoral, né? Não é por pessoas que não estão participando e de alguma forma fazem um movimento contrário no sentido de não participar e de não querer, não. Pessoas que estão inseridas, estão candidatas, sim, mas que de alguma forma estão ali para criticar, porque a ideia do no establishment, né, da pessoa que vem de fora, né, do outsider, e é a pessoa que critica, ela passa um pouquinho essa visão de que ele Eu não faço parte disso. Não faço parte disso, que é a mesma visão que o Bolsonaro passou, colou, não sei como, uma pessoa que 28 anos está no sistema político sendo eleita e reeleita, e conseguir passar a ideia de que é outsider, é porque as pessoas também compraram a ideia de que ele era outsider porque ele era uma pessoa inexpressiva dentro do sistema político brasileiro, totalmente não reconhecida, não tinha feito absolutamente nada, tal qual alguém nunca tivesse entrado na política, o que é uma coisa absurdamente bizarra e sem lógica nenhuma. Porque se alguém consegue estar na política há 28 anos, sendo alguém completamente inexpressivo, desconhecido, ao ponto de se considerar um fora da situação, é porque a pessoa realmente não deveria ter sido eleita nenhuma vez. Mas é porque ele ficava naquela ideia de nicho, que eu já vi inclusive pessoas falando sobre isso assim, mas é porque como eu sou militar, como eu recebo pensão de militar, porque eu sou militar da reserva, então eu tenho que votar nesse cara, porque pelo menos é alguém por mim. Só que
nem pelos militares você não consegue encontrar nenhuma lei que ele tenha feito para, de alguma forma, proteger os direitos dos militares ou de aposentados, dos militares da reserva, enfim. Pelo menos não dos níveis mais baixos, né? Os níveis mais altos estão ficando uma maravilha aí. Não, agora, mas eu tô falando do antes, né? Sim. Na figura de deputado. Eu falei, nunca fez uma lei. Sim. Até porque assim, ele quase praticamente nunca fez lei realmente, sim, né? A lei que ele conseguiu aprovar foi a lei daquela pílula do câncer. Parabéns. Né? Ele tem um histórico de substâncias não aprovadas, não reconhecidas pela ciência, mas que ele bota na cabeça que fazem. É o pensamento mágico, eu acho muito bonito, que também faz parte muito da cultura da nossa população, que também tem muito pensamento mágico, que é fruto da baixa escolaridade, né? E da falta de qualidade da escola. E aí o que eu queria tentar conversar um pouco hoje é desse movimento cada vez mais forte que tem no Brasil de que as eleições não deveriam ser obrigatórias. Não, voto. Eleição obrigatória. Não. O voto deveria ser obrigatório. O voto não é obrigatório. E eu queria trabalhar um pouco essa ideia, né, conversar um pouco essa ideia, porque as pessoas falam assim, um dos problemas no Brasil é o voto obrigatório. Se as pessoas não fossem obrigadas a votar, metade desses políticos não iam entrar, ou só ia votar mesmo quem tivesse interesse, quem participa, e tudo seria melhor. Só que isso é uma balela. Isso na prática não condiz com a realidade. Na verdade, assim, se você tem um direito, porque eu entendo assim a questão da essência da discussão. Um direito não pode ser uma obrigação, porque um direito não é um dever. Dever é uma coisa, direito é outra. Então, quando você diz que o voto é um direito, o direito sempre é uma faculdade. Eu exerço se eu quiser, quando eu quiser, como eu quiser. O voto, ele é muito mais que um direito, ele é um dever, que vem com a minha cidadania, né? Então, se eu sou cidadã, se eu moro nesse país, então acho que começa a confusão desse aspecto, de misturar direito com dever. Então, é o meu dever de cidadã votar. Então, por isso que eu sou obrigada. E aí, por isso que se você tivesse compreendido essa questão de dever desde o início, nem discutia. Sim. Aí o problema é que realmente, direito, por exemplo, você tem direito de dirigir, se você quiser. Inclusive você pode até ter carteira de motorista e não querer dirigir, é seu direito. Agora, quando é um dever, tipo pagar imposto, você não tem que discutir, você cumpre, não tem discussão, entendeu? E se você não cumpre, geralmente você cai numa sanção, que é exatamente ter a multa. Embora ela seja bem irrisória, bem simplesinha, mas existe um processo de punição daquele que não vota, que tem que justificar voto, que tem que pagar a multa. Existe um mecanismo. Então, o problema todo que eu acho que parte desse princípio, que se a gente compreendesse um pouquinho melhor os deveres inerentes ao fato de você ser um cidadão, ficava mais simples e essa discussão já seria morta, assim, do início da conversa. E aí, pensando na questão prática, acho essa colocação que você fez, assim, da legalidade, acho que sensacional. Obrigada. Mas eu queria... Por que você riu? Mas eu queria trazer mesmo o aspecto prático da coisa, disso que eu comentei, as pessoas assim, se não fosse obrigado, as eleições seriam muito melhores. E não há uma base realmente para a gente definir isso aqui. Que no Brasil, se as eleições não fossem obrigadas, as coisas seriam melhores. Porque, de novo, as pessoas não fazem as coisas com base nas pesquisas científicas. Porque, assim, em outros países votaram direito. E aí, sendo um direito, você vai se quiser. E aí, é toda uma perspectiva de sistema, né? Como você encara o que é cidadania, o que é direito, o que é dever. O sistema legal, tudo uma questão de lógica, né? De sistema, de organização, de lógica de pensamento do que você acredita ser cidadania, lei, etc, etc. Então, em alguns lugares, é um direito, então você vai se você quiser, mas não quer dizer que a democracia ou que a qualidade desse voto está melhor ou pior do que aqui, porque as pessoas têm esse direito e vão quando querem. Porque, na verdade, é interessante que os fenômenos políticos dos tipos de votos que as pessoas têm dado, tipo extrema-direita, conservadores, outsider, é um fenômeno mundial. Sim. Não é um fenômeno exclusivo do Brasil, onde o voto é obrigatório. Até porque, por mais que você... E é um problema que tem sido discutido nos lugares
que o voto é um direito você, tudo bem, estabelecer que é um direito, mas tem que educar as pessoas para o exercício dos seus direitos, porque se eles não conhecem os direitos, eles não exercem exatamente por ignorância. Então, uma coisa que eu falo muito com os meus alunos, o pessoal começa a estudar direito, começa a descobrir um mundo novo, falar, eu não sabia que eu tinha esse direito. Claro, não é informado, não é dito, não é ensinado. E aí você nunca exerce, o que é interessante para algumas pessoas, para alguns grupos. E é o mesmo caso do voto. E aí você também vai ter uma outra falta de qualidade, exatamente também na não educação para a cidadania, que eu acho que é uma coisa que a gente já está discutindo no mundo de hoje, tanto no lugar onde é direito como é dever, educar para a cidadania. E aí, o que a gente observa dentro desse discurso, né, que na verdade, se a gente tivesse o voto facultativo, a gente teria um agravamento do problema que a gente já tem hoje. Porque hoje, quando você obriga todo mundo a ir votar, e vamos combinar que a multa para quem não vai votar é uma coisa irrisória. Não, e mesmo essa foi exatamente por causa disso que tá muito pequeno. Você quer a estatística? Desculpa te cortar de novo. Vai falar. Mas a estatística mostra que essa questão de obrigatoriedade, pela sanção ser muito pequena, está se esvaziando. Cada vez mais aumenta o número de pessoas que não vão votar. Mas as pessoas acabam indo votar. Eu acho que eu meio que perdi a linha de raciocínio, mas acho que eu vou conseguir retomar. Se você tira a obrigatoriedade, você consequentemente cria mecanismos, você cria maneiras de favorecer justamente aqueles políticos que sempre estiveram no poder, que sempre tiveram acesso à máquina, que sempre tiveram acesso ao dinheiro, que sempre tiveram acesso à base, né, a uma base eleitoral, e essa base eleitoral nem sempre é conquistada de uma maneira correta. Muitas das vezes é na base do coronelismo, é a base do caudilismo, que é um termo que a gente não usa mais, é uma expressão que a gente não usa mais hoje em dia, porque é um fenômeno político, como a gente imagina quando foi pensado o termo, mas que você tem aquela troca de favor, é aquele político que faz meia dúzia de favores que ele não deveria fazer, justamente esperando o voto em troca. Então, se você tira a obrigatoriedade do voto, na verdade você está favorecendo esse tipo de político. Porque a tendência que a gente tem, pelo menos no momento, no nosso país, as pessoas que não teriam rabo preso com político nenhum, elas de alguma maneira se sentiriam livres para não irem votar. Inclusive fazerem votos conscientes. Já as pessoas que têm o rabo preso, essas continuariam a obrigatoriedade de votar e continuariam elegendo os mesmos caras, as mesmas pessoas. Então, quer queira, quer não, por mais que para alguns seja uma coisa chata ter que ir votar, por mais que para alguns seja chato ter que acompanhar um processo político, ter que pesquisar candidato, ter que decidir em quem vai votar, de alguma maneira isso ainda ajuda a tentar manter uma pluralidade nas ideias. Que se você tirar, a partir do momento que você tira o voto obrigatório, você concentra a obrigatoriedade do voto naqueles que devem algum favor. Consegui me fazer entender? Sim, mas eu acho que numa população que não está educada para a cidadania. Sim. E aí você vai encontrar esse fenômeno no mundo todo, não é só no Brasil. As pessoas não são educadas. Porque eu estou falando do Brasil. Mas eu acho que assim, não Deixa sei... eu só terminar de falar. Ah, pensei que tivesse terminado com conclusão. Não, é só porque eu lembrei de uma outra coisa aqui, senão vai acabar... Então eu tenho que falar outra coisa, então vai lá. Meu Deus do céu. Você está falando aí, por exemplo, os Estados Unidos. A população dos Estados Unidos também não é uma população educada para votar. E eles estão fazendo uma campanha gigantesca de incentivo ao voto. É artista o tempo todo postando em rede social, é artista, é atleta, é todo mundo fazendo o tempo todo propaganda pedindo para as pessoas irem votar. Para que as pessoas escolham. Alguns falam até assim, seguinte, não importa em quem você vai votar, mas vote. Porque eles perceberam que nos Estados Unidos, claro que tem a figura do Trump que ajuda a ser um polarizador, um catalisador de debate e de ideias, mas a figura do Trump por si só é um problema, mas isso também acabou servindo para mostrar para eles que o sistema político deles está com problema. E que se você mantém essas pessoas sem irem votar, isso vai levar cada vez a um problema maior na política deles. E a gente está falando dos Estados Unidos, que o pessoal considera a pátria do liberalismo, a pátria do capitalismo, a pátria da liberdade individual,
está se falando que está se tornando um problema as pessoas não votarem. Terminou? Terminei, meu amor, terminei. Não queria interromper. Mas o que acontece? Eu acho que o problema não está só nisso. Eu acho que existe uma crise de legitimidade política muito maior, na medida que as pessoas também não vão votar porque não se sentem representadas e não sentem que o poder está ali por elas. E aí eu acho que cresce um outro aspecto, é que tanto no sistema, porque eu acho os dois muito parecidos, tanto no sistema que você tem voto obrigatório ou não, você tem o quê? É o crescimento dos grupos que fazem um marketing pelo voto, né? E aí você tem o grupo religioso e cada vez vem aumentando e crescendo muito essa consciência política, principalmente... Consciência política. Mas existe sim uma consciência política deles tomarem o poder, essa é uma lógica deles. E de que aí a ideia deles é que a cúpula do poder religioso também ocupe a cúpula política do país. Né? E aí a ideia deles é de que, tipo assim, a ideia de transformar a nação numa grande religião, a ideia de unificação religiosa, de pensamentos, de princípios. Isso cresceu muito no mundo. E isso é uma coisa que fez com que eles acordassem para essas ideias e percebessem, não adianta só ficar na esfera religiosa, eu preciso ir para a esfera de poder. E eles vão para esse caminho, com isso eles fazem uma quase lavagem cerebral. Você vai ver isso tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, nas pessoas, nessa ligação que volta, né? Na Europa também, sim. Nos movimentos de ultradireita, desculpa agora eu te cortar, mas nos movimentos de ultradireita na Europa você percebe também um componente religioso ali, e junto do componente religioso vem a própria questão da xenofobia. Porque aqui no Brasil o país é tão grande que a xenofobia não fica tanto na questão do estrangeiro de fora do país. Mas aqui no Brasil a gente tem um fenômeno da xenofobia de regiões dentro do Brasil. Mas você tem um componente religioso, você tem um componente xenofóbico, enfim. Então, o que eu estava falando? Eu já me perdi. Você estava falando que era um movimento global, dessa questão de conscientização religiosa para a tomada do poder. Primeiro, sim, eu acho que o primeiro que acordou para isso foi a questão religiosa. E que foi o primeiro a tomar o poder e que se aliou, claro, à extrema-direita, a essa ideia conservadora e tudo mais. E que também o próprio conservadorismo se utilizou muito deles, viu neles um nicho de pertencimento e de crescimento e manutenção e crescimento de poder, né? Agora, outros grupos começam a acordar, mas de forma desorganizada. E aí você tem assim a ideia da conscientização, mas é uma coisa muito ainda embrionária, muito solta e não está realmente ligada a uma organização. Né? E aí eu acho que esse que é o grande problema. Às vezes você está discutindo as questões de racismo, as questões de privilégios e outras questões mais, é realmente a falta da unificação de pauta. Né? Mesmo dentro, quando você vai discutir feminismo, quando você vai discutir racismo, você vai discutir qualquer tipo de minoria, não há uma pauta única homogênea, que é diferente, que o conservador conseguiu uma pauta única, que é exatamente a defesa da família, contra o aborto, contra as drogas e, para alguns, contra a corrupção. Então eles têm esses lemas, essas máximas, e eles se unificaram nisso e se fortaleceram muito. E é muito complicado para um outro grupo que tem um pensamento mais liberal conseguir unificar, até porque para ele é mais fácil aceitar diferentes formas de pensamento e conviver com isso. Então é uma dificuldade muito grande. Sem essa unificação de percepção, de pauta, você não vai conseguir uma unificação. Porque infelizmente dentro da própria o lado liberal, você vai ter diferentes vertentes, diferentes posições, diferentes visões, o que vai de certa forma pulverizando o voto e não concentrando. Aí você não vai conseguir vencer, a não ser que você consiga um fenômeno que aconteceu no passado. A direita, o conservador faz tanta besteira que a população vira os olhos para o outro lado, mais por uma questão de não aguento mais vocês e viro para o outro lado. O que também não é uma conscientização, evolução ou crescimento de raciocínio. Simplesmente uma questão dele pensar, eu preciso respirar, eu botar a cabeça para fora. Esse cara aqui, cada vez que eu boto a cabeça para fora, ele me dá uma porrada e eu não me deixa respirar. Vou ver se esse aqui me deixa. E aí, quando há decepção com a questão liberal, e você vê que é interessante que nos Estados Unidos, com Obama, não houve nem exatamente uma decepção. Porque o governo Obama foi um governo liberal, né? É um governo que era da esfera da esquerda, né? Americana, né?
E ao mesmo tempo ele vai para um outro vertente, para um outro lado, porque na verdade essa ideia global de que o conservador está sufocado, que o conservador ele quer poder ter uma ideia só e lutar por isso e não admitir que outras pessoas pensem diferente, e ele vinha sufocado durante algum tempo. Então ele consegue esse respiro agora. Então eu vejo que o problema todo dessa questão de conscientização do voto é muito mais uma conscientização do que você entende por viver em sociedade, por quem é o presidente, qual o papel do presidente, qual o papel do vereador, deputado. E essa perspectiva de educação, de conscientização, de informação, é que eu precisava de mais compreensão. Você vê o próprio presidente da República, ele não tem uma ideia exatamente como o presidente deveria trabalhar, nem com a função dele. Tanto que ele tem muito comportamento de monarca absolutista do que exatamente de um presidente democrata. Né, de um Estado democrático, um Estado social democrático de direito, que é o que a Constituição que ele tanto odeia propaga. E aí faz todo sentido ele odiar, porque é uma Constituição de democracia, de não autoritarismo, né, e de participação política e de equilíbrio, né, e de forças. Coisa que para ele é uma coisa extremamente complicada a viver. E isso vem dentro de um próprio conceito de tentativa de pulverizar a democracia como um todo também, né? Porque quer queira, quer não, qualquer movimento extremo, ele não suporta a democracia. Seja um extremo de direita, seja um extremo de esquerda, não aceita o contraditório. E aí, quer queira, quer não, ele vai sempre tentar fazer movimentos, ele sempre vai tentar propagar ideias que, de alguma maneira, comecem a reduzir o papel, o poder da democracia. Aquele livro que eu já falei, eu não sei onde ele está, Como as Democracias Morrem, eu acho que é esse o nome dele. Ou Como Morrem as Democracias, ele fala muito sobre isso. Eu não consegui terminar de ler ainda, estou bem no início, eu tive que parar para... Que o perigo das democracias hoje em dia não é uma batalha, não é uma guerra, não é um inimigo externo, mas sim que os inimigos da democracia, eles vão usar as próprias ferramentas da democracia para tentar acabar com ela. Então eles vão tentar assumir através do voto, eles vão tentar começar a assumir esses cargos de poder para a partir daí colocarem em ação o plano deles. E dentro dessa... Você quer falar alguma coisa? Não, eu quero falar, inclusive, que eu acho que é porque... E eles partem até assim, do desconhecimento do que é da deturpação do que é a democracia. Sim. Eu vejo muita gente discute assim, mas a democracia não é liberdade absoluta, a democracia não é você fazer o que você quiser. Dentro de uma sociedade organizada, você tem uma série de limites. Desde como você vai andar na rua, como você vai viver dentro do prédio onde você mora, como você vai usar o imóvel que você comprou. Então você tem uma série de limitações naturais de uma sociedade, independente de qualquer coisa. E as pessoas, elas acabam... Eu vejo muito esse discurso desse pessoal que quer de alguma forma enfraquecer a democracia, nessa ideia de que então vamos fazer tudo que a gente quiser. Não. E aí fazer tudo o que você quiser exatamente anula a democracia. E é bizarro porque esse povo quer fazer umas ideias doidas, né? Fala assim, vamos fazer tudo o que a gente quiser então. Vamos sair pra matar, vamos sair pra... Não é assim, fazer tudo o que eu quiser. Sei lá, ficar pulando que nem um retardado. Não, é só coisa absurda. Não, e ao mesmo tempo você vê assim, por exemplo, eles falam sobre polícia, eles adoram polícia. Mentira, não amam polícia, porque se amasse polícia, eles queriam o melhor da polícia, eles estariam lutando pelo fortalecimento da polícia, do policial, melhoria de salário, treinamento, qualidade, apoio, estrutura, do que exatamente está armando a população. Porque ao armar a população, você enfraquece e coloca em risco a própria polícia. Porque amanhã um cidadão em conflito, um cidadão comum, que de alguma forma ele se sente ameaçado pela própria polícia por alguma situação que ele queira fazer, e a polícia queira de alguma forma controlá-lo, ele vai tirar contra a polícia. Então é um risco que inclusive você coloca todo mundo. Então é uma situação de na verdade, anarquismo. Só que eles não falam sobre isso, porque a anarquia que é a ausência de governo, a autonomia individual de cada um se autogovernar, ou de pequenos grupos se autogovernarem, é exatamente a existência de milícia, de desorganização política, de falta de democracia, numa liberdade absoluta, onde todas as pessoas seriam livres absolutas, o que geraria uma grande opressão, porque aqueles que detêm poder econômico, de alguma forma poderiam se armar e se proteger melhor, e aí por isso eles vão ter um poderio bélico e vão oprimir o pobre, que é aquele que não vai ter acesso à arma, que não vai ter acesso a construir uma moradia que dê a ele uma proteção incrível, né? E a gente vai chegar próximo àquele noite agora, do... Uma Noite de Crime. Que é também o nome do... Que aí virou, em inglês é The Purge.
E em português é Uma Noite de Crime, que aí tem o 1, 2, o 3. Só que em vez de ser uma noite, tu viver o resto da vida nessa situação. E isso é que é uma percepção que eles não têm, ou que têm, é o que eles querem, mas que eles não querem mostrar à população. Que na verdade, o próprio Bolsonaro já falou sobre isso, que ele quer armar a população não para se defender do criminoso, mas se defender contra o Estado e contra quem quer que queira obrigá-lo a fazer o que ele não quer fazer, mesmo que ele não compreenda a necessidade de fazer aquilo. Por alguma ignorância ou na compreensão do todo, do social. Ele diz que é para defender as liberdades individuais. Né? Mas ele não entende nem o que é liberdade Sim. individual. É uma outra discussão. Então eu acho que o problema todo que a gente vê é um problema de uma crise que eu acho assim, no início eu sempre conto essa história para meus alunos. Quando você pensa numa colônia americana, lá em 1700 e tal, se unindo para expulsar os ingleses e depois formar um país com base num governo do povo, para o povo, pelo povo, e que finalmente esse povo teria voz e poder, é alguma coisa linda, é lindo, só que ninguém conseguiu fazer, principalmente porque você tira o cara do povo e coloca ele num cargo que ele fica indefinidamente, e você tira a principal característica do presidencialismo, que é a temporariedade. Porque se ele tivesse que ficar realmente pouco poder, ele tivesse que voltar, pouco tempo, tivesse que voltar para o povo e ser mais um do povo, que era a ideia inicial da democracia, de você ter a temporariedade, você ter a transitoriedade, a mudança constante, e não simplesmente a detenção do poder, que pequenos grupos, de novo, você volta para as lutas de poder no passado, e o poder sai do povo e vai para grupos. Então é o que a gente vive hoje. Tem o grupo do Bolsonaro, o grupo do Lula, tem o grupo de não sei quem, o grupo de não sei que lá, o grupo do Moro, o grupo dos empresários, o grupo de aquele Leitman que está formando agora um monte de político. Aquele o Lema. Lema. Então você Lema? Acho que é Lema. Você tem vários grupos, tem o grupo do MBL, você tem vários grupos. E o poder está totalmente fora do povo. E eles acabam agindo e trabalhando desassociado da vontade do povo. E aí porque exatamente eu vejo isso, o cara, ele é eleito e vai morar num palácio. Primeiro erro, ele vai trabalhar num palácio, não tinha que se chamar palácio, tinha que ser casa do povo, entende? O problema todo parte, para mim, a casa do de povo essência. É o parlamento, né? Não, mas acho que até onde a casa que o cara mora, tinha que ter a compreensão que essa casa não é dele, é do povo, tudo pertence ao povo, porque o Estado pertence ao povo, o Estado é o povo. É uma república, é uma coisa república significa coisa de todos. Então, se você tem essa percepção de que eu estou nesse poder servindo ao povo por um certo tempo, e eu vou voltar para pegar ônibus contigo amanhã, o problema é que ele nunca mais vai pegar um ônibus contigo amanhã. Esse cara hoje foi presidente, amanhã ele não está no metrô contigo. Porque se ele tivesse que estar no metrô contigo amanhã e olhar na tua cara, ele com certeza talvez tivesse um comportamento melhor do que a gente tem. Coisas que acontecem em outros países. Eu só queria retomar, que a gente acabou levando para outro ponto a discussão, mas para encerrar, que é um movimento que tem tido contra o voluntariado nas eleições. Né? Um movimento que tem aparecido. Todo ano se fala sobre isso e cada ano também vai ficando mais forte, chamando de idiota, chamando de burro quem é voluntário nas eleições. De novo, isso é mais um movimento para tentar de alguma maneira enfraquecer o processo democrático. Porque se você começa a querer rebelar a população para que ela não participe do processo, se não tiver mesário, como que vai ter eleição? Então se você começa também a fazer uma campanha, a estimular que as pessoas não aceitem ser mesário, como ser mesário fosse a pior coisa do mundo. Aí fala, é um dia que tu fica lá. Gente, quanto tempo tu não fica parado na tua casa também um dia sem fazer nada? Eu já fui mesária. E assim, alguém tem que ser, mas não tá a recompensa não é suficiente. Então vamos debater, vamos propor novas recompensas, só a folga não está sendo suficiente, vamos propor outra coisa. Mas também não vai ter mais mesário. Aí faz como? Se vota como? Porque ou você teria que pagar as pessoas para isso, Não, né? que se pague, mas pô... Mas eu acho que o problema todo, de novo, é o problema de você... Eles chamam assim, as eleições é a festa da democracia. Só que esse não povo é festa nenhuma. não sente que não foi convidado para essa festa. Eu acho até que se ele compreendesse e ele participasse ativamente durante o ano da questão política do seu país, ele participaria mais feliz disso. Hoje, quem é voluntário muito é o funcionário público.
O funcionário público é muito voluntário, por quê? Porque ele é o único que consegue tirar os dias de folga e que realmente valem a pena, são no total acho que 15 dias. Eu acho que aí algumas pessoas do serviço público conseguem tirar. A iniciativa privada você não consegue tirar nenhum dia, se você tirar, vão tirar torto. Além dos momentos que você tem que sair do seu trabalho, tem que se ausentar do trabalho para participar dos treinamentos. Então eu entendo que realmente para algumas pessoas é pesado. Mas ao mesmo tempo é o problema desde o início, é você não ter um trabalho de conscientização. Porque eu, por exemplo, eu já fui mesária, e aí muitos falam assim, quem tinha que ir era o pessoal dos partidos, porque o fundo partidário ganha X, então quem tinha que parar, ao contrário, gente, eu já participei como mesária e as pessoas de partido ficam ali em cima de você para você fraudar as eleições. Infelizmente, eles não estão ali fiscalizando o processo eleitoral para que não se fraude. Eles ficam ali, de alguma forma, tentando corromper. Então eu já passei por isso de candidato, pessoas conhecidas até que eu conhecia, e ficaram ali na minha sessão enchendo o saco de todo mundo pra gente na época, e na época era voto de papel, tá? Para que a gente pegasse os votos em branco, marcasse lá em favor de não sei quem e botasse de volta na urna. Então assim, infelizmente essa é uma realidade que a gente não sabe se você entregar isso para os partidos políticos, até onde a lisura das eleições vai acontecer, né? E que partido vai dominar isso, que partido recebeu mais, enfim, e se não vai haver uma grande guerra lá dentro entre eles. Até porque às vezes o pessoal que vive nessa coisa de partido vive de forma muito apaixonada. Então você ter a população participando, e sim, com a fiscalização e participação daqueles que também estão dentro do movimento político, partidário, beleza, mas você também passar essa ideia, como eu tenho visto muita gente falar, não seja idiota, não seja palhaço, porque os fundos partidários recebem tantos reais, milhões de reais por ano, e não gastam nada com mesário. Não, porque a função do fundo não é essa, a função é o custeio e o financiamento da campanha, e não financiar mesário. Que esse financiamento é do orçamento lá dentro da ideia do TRE. Né? E é uma outra perspectiva. Eu acho que as pessoas não se percebem desse risco de estar colocando, se entregar totalmente na mão dos políticos, é o que pode acontecer. Mas, provavelmente quem começou esse papo sabe disso, né? Ah, sim. Então, gente, é isso lá. Deve ter ficado grande o vídeo, né? Mas escreve nos comentários o que você achou, se você concorda com a gente ou não. Clica lá no curtir se você não curtiu ainda. Clica lá para se inscrever se você não se inscreveu. E é isso, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.